Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a nossa nona lição da nossa revista da Teologia das Boas Obras. Hoje nós vamos falar sobre a igreja e a população de rua. Ao iniciarmos a lição, eu pediria que vocês meditassem primeiro em Tiago 2, de 1 a 13, para vocês poderem entender a nossa lição de hoje. Depois, nós vamos vendo na Bíblia vários versículos bíblicos, né, que nos convocam a ajudar e a socorrer os necessitados. Quando nós lemos em 1 João 3, 17 e 18, nós lemos: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, irmãos, nós percebemos que nós temos como missão socorrer quem vive à margem da sociedade, da linha da extrema pobreza, né? Pessoas sem casa, sem alimentação. Então, nós devemos ajudar sem questionar. Nós podemos comprar comida para essas pessoas. Muitas vezes nós ficamos assim, meio receosos de nos aproximar, né? Podemos doar roupas, se possível encaminhar essa pessoa para algum abrigo. Agora, se nós estamos nos importando com essas pessoas, nós estamos nos importando com Deus, né? E Deus, Ele habita em nós, Ele está em toda a nossa vida. Então, em Gálatas 2:10, nós podemos ler: somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Isso, a gente, quando lê Gálatas 2:10, a gente lembra dos apóstolos, Tiago, Pedro, João, né? Que eles nos recomendaram que se lembrássemos dos pobres, porque eles se esforçaram em fazer isso. Então, quando nós abordamos as pessoas que fazem parte dessa população de rua, mas nós precisamos, antes de doar, escutá-los, para poder entendê-los e podermos, então, contextualizar, né, a vida deles, porque eles falam de família, falam de desamparo, falam dos lugares que eles já estiveram, do contexto social também. Então, nós vamos encontrar, às vezes, mulheres que engravidaram e geraram filhos sem berço, pessoas que tinham casas, mas o desemprego os levou a morar na rua. E, às vezes, tem famílias inteiras morando na rua. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, podem também ter perdido tudo, né? E não tiveram outra saída, senão ir com os filhos para baixo de um viaduto, né? Quer dizer, é muito triste isso, mas nós vemos isso muito na nossa cidade. Alguns têm problemas psicológicos e também se viram assim, excluídos da sociedade, fugiram para a rua, né? Outras pessoas, às vezes, se viciaram em drogas, né? Muitas são as questões que levam as pessoas a se tornarem pessoas que formam esse número de pessoas que tem de população de rua, que nós vemos que precisam de nós, né? Então, o que a gente lê no livro de Isaías? Vamos ler o versículo 58, de 6 a 9. Nós lemos: será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele lhe dirá: eis-me aqui. Então, Deus fica muito satisfeito quando nós nos vemos disponíveis a ajudar as pessoas, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode
alimentar essas pessoas, dar cobertores para essas pessoas. E, paralelamente, nós podemos falar de Jesus para eles. Nós vamos ouvi-los, né? Vamos acalentar o corpo, o coração e ir pregando a palavra de Jesus a eles, né? Porque eles, através da palavra de Deus, essas famílias podem, ou às vezes pessoas também que estão ali sofrendo, né? Eles podem aceitar a nossa ajuda, porque alguns rejeitam, mas uma grande maioria aceita, né? A nossa igreja já faz esse trabalho, nós sabemos, né? E a gente tem que fazer o que o apóstolo João fala no capítulo 3 e versículo 18. Ele fala sobre a praticidade do evangelho. Estaremos sendo a igreja fora da igreja. Então, nós congregacionais, nós temos o Abrigo da Pedra de Guaratiba, há 60 anos dando assistência a crianças de 0 a 6 anos, e atualmente atende mais de 105 crianças que sobrevivem com os donativos, festas beneficentes. Nós sabemos a festa do dia 21 de abril, não é? Então, nós também podemos mensalmente colaborar na nossa igreja, nós temos sempre uma irmã responsável por isso, não é? E que na nossa igreja é a irmã Nete, né? Agora, nós também sabemos que essa instituição precisa estar ativa e ela precisa de nós, não é? Então, façamos esse trabalho de ir aos locais, né? Mas também, se possível, que nós façamos também doações para essas instituições, que só vai ajudar. A Igreja Presbiteriana, ela tem o ímpar, que abriga as crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 3 a 6 anos, que permanecem até 18 anos. Já a Missão Vida possui 350 leitos voltados para a recuperação de mendigos, oferecendo-lhe moradia, alimentando com o objetivo de reintegrá-los à sociedade. E funciona no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Goiânia. Nossa compaixão por essas pessoas é fundamental. Por quê? Porque quando nós estamos intervindo, nós estamos também levando a palavra de Deus a essas pessoas, né? E esses corações vão ser alcançados, eles poderão ser transformados e restaurados. A vida na rua, gente, ela traz males, muitos outros males, né? Traz prostituição, gravidez indesejada, prática de furtos, vícios, drogas. Muitas pessoas às vezes vão para a rua e não são viciadas, né? A gente vê muita criança, né, cheirando cola, né, de sapateiro. Quer dizer, quantas questões nós temos assim a nossas vistas e muitas vezes nós não dispomos a ajudá-las. Entendeu? Façamos o mínimo que possamos fazer, já vai ser de grande ajuda. Então, em Lucas 4, de 16 a 18, nós somos alertados porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Leiam, irmãos, porque nós sejamos imitadores de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Por quê? Porque assim a gente vai compartilhar o Espírito de Deus que habita em nós com essas pessoas. Então, a nossa lição hoje é voltada para essa população de rua. Não deixemos de vê-las, de acolhê-las, voltando presencialmente, né? Hoje temos essa dificuldade por conta da pandemia, mas possamos até, né? Muitas vezes já vimos pessoas na nossa igreja que entram, tomam banho, né? E já recebemos pessoas em reunião de oração que são pessoas que estão em rua, né? Eu já tive a oportunidade de receber um casal, muitas pessoas devem lembrar desse casal. Infelizmente, eles não continuaram vindo, mas nós pedimos a Deus que eles sejam alcançados e que eles deem seguimento ao que eles aprenderam ali, não é? Então, eu vou fazer uma oração terminando. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de falar contigo, Senhor, e te pedir, Senhor, alcança essa população de rua, Senhor, dá-nos essa disponibilidade, né, para que possamos acolher essas pessoas e possamos fazer um trabalho nesse sentido mais intenso na nossa igreja, Senhor. Que muitas pessoas sejam despertadas para esse trabalho.
é que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.